quer que nós venhamos ouvir. Pai querido, eu te peço neste momento, a tua igreja clama que o teu Santo Espírito, Senhor, venha ser derramado sobre nossos corações, preparando, Senhor, os nossos corações para receber a tua palavra, preparando o teu filho também, Senhor, cada momento, o qual ele estará ministrando a tua palavra, que é o teu Santo Espírito, possa estar, Senhor, fazendo lembrar do motivo que ele tem, ó Deus, a nos transmitir por meio do teu filho. Usa-o como instrumento nas tuas mãos, ó Deus, de forma poderosa. Assim, Pai, nós oramos e entregamos e agradecemos no nome de Jesus. No nome de Jesus. Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Estão todos bem? Amém. Glória a Deus por isso. Enquanto você abre a sua Bíblia, para a gente não perder tempo, no livro do 1 Samuel. 1 Samuel, capítulo 3. No 1 Samuel, capítulo 3. Enquanto você abre aí a sua Bíblia, eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade, agradecer ao Eliezer, líder de jovens aqui, que me convidou para estar aqui. Eu sou grato a Deus pela sua vida. O meu desejo é que Deus continue abençoando a sua vida, a sua família, e que você, à frente desse trabalho de jovens, venha crescer, não só como pessoa, não só como cristão, mas que a obra de Deus na vida desses jovens venha crescer também através da sua vida, que você venha ser aí um Moisés ou um Josué de Deus na vida dessa juventude. Agradecer ao pastor Marcos também, já conheço há muitos anos, há 8 anos, desde que cheguei em Portugal, quando morava ainda com meu primo. Nós tivemos aí o prazer de conhecê-lo e da sua família, o Joel também, toda a sua família. Que Deus venha nos abençoar. Quero apresentar a minha esposa, Arielle, essa mulher linda que Deus me deu para me acompanhar. Que Deus continue abençoando a sua vida também. Meus irmãos, sem perca de tempo, primeiro livro de Samuel, capítulo 3, versículo 1 diz assim: E o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli, e a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias. Não havia visão manifesta. E sucedeu naquele dia que, estando Eli deitado no seu lugar, e os seus olhos se começavam já a escurecer, que não se podia ver. E estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, em que estava a arca de Deus, o Senhor chamou a Samuel. E disse ele: Eis-me aqui. E correu a Eli e disse: Eis-me aqui, por que tu me chamaste? Mas ele disse: Não te chamei eu, torna-te a deitar-te. E foi e se deitou. E o Senhor tornou a chamar outra vez a Samuel. Samuel se levantou e foi a Eli e disse: Eis-me aqui, porque tu me chamaste. Mas ele disse: Não te chamei eu, filho meu, torna e deita-te, ou torna a deitar-te. Porém, Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel terceira vez, e ele se levantou e foi a Eli, e disse: Eis-me aqui, porque tu me chamaste. Então entendeu Eli que o Senhor chamava o jovem, pelo que ele disse a Samuel: Vai-te deitar, e há de ser que, se te chamar, dirás: Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel foi e se deitou no seu lugar. Então veio o Senhor e ali esteve, e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E disse Samuel: Fala, porque o teu servo ouve. Amém. Pode se assentar aí no seu lugar. Quantos vieram ouvir a palavra de Deus nessa noite? Amém. Quantos estão dispostos a abrir o coração para ouvir a palavra de Deus? Amém. Nós queremos aqui, no tempo que temos, falar a respeito de um tema que é um tema
um tema anual do ESBN. Eu quero me deter nesse tema, que fala sobre despertar. O tema anual da nossa igreja, mundialmente falando, é despertar. E a mensagem que eu quero trazer nessa noite, que Deus trouxe ao meu coração para trazer para os irmãos jovens de 0 a 120 anos que está aqui, eu quero trazer subordinado ao tema: a palavra de Deus gera despertamento. Eu acredito que cada um aqui que estuda a palavra de Deus, que lê a palavra de Deus, ele sabe que a palavra de Deus gera em nós um despertamento. E a palavra de Deus gerou também em grandes homens de Deus, como a própria palavra nos diz, também gerou neles um grande despertamento. E que nessa noite, se a palavra ainda não gerou em você um despertamento, eu creio que você sairá daqui de uma forma diferente, analisando de forma diferente a própria palavra de Deus, porque ela é bem verdade que ela causa em nós um despertamento. Se ela não causou em você ainda um despertamento, então a verdade é que o problema não está na palavra, o problema está em mim e o problema está em você, porque a palavra de Deus, ela não se renova a cada dia. O que se renova a cada dia é o meu e o seu entendimento. Então, essa palavra foi escrita há muitos anos atrás, e ela falou há muitos anos atrás, mexeu com pessoas há anos atrás, e despertou muita gente há muitos anos atrás. E é verdade que ela desperta até os dias de hoje. A palavra é a mesma, mas o que muda é o meu e é o seu entendimento. O que muda é a abertura do meu e do seu coração para com essa palavra. Então, a palavra de Deus, essa noite, traga para nós, falando a respeito de despertamento, sobre a vida de Samuel. Eu quero apenas falar algum contexto aqui da vida dele, que nós lemos do capítulo 3. Mas do capítulo 1 é quando Ana clama a Deus por um filho. Ana, ela clama a Deus e faz um voto a Deus que Deus lhe concedesse um filho. E Deus lhe concedeu, então, Samuel. Então, ela, no voto que ela fez com Deus, ela disse: Deus, se o Senhor me der um homem, um filho, e esse filho seja homem, seja um varão, então eu vou devolvê-lo para o Senhor, porque nós não entregamos nada para Deus, nós devolvemos para Deus, porque tudo vem dele. Se nós entendermos que tudo vem dele, então nós não damos nada para Deus, nós devolvemos, ainda mais falando de nós, que somos pó da terra, nós viemos dele. Então Ana devolveu Samuel para Deus, para a sua casa. No capítulo 2, então, é o início do ministério de Samuel. Ainda jovem, ele começou o seu ministério no capítulo 2 do primeiro livro de Samuel. Ele não conhecia ainda de fato o Senhor, mas ele já tinha aí essa coisa nele, e a mãe dele também, como entregou ele tinha isso de viver para Deus. Ele tinha esse negócio na vida dele de viver para o Senhor. Então no capítulo 2 ele começa o seu ministério, mesmo antes de conhecer a Deus. E isso aqui está um ensinamento para nós. Não quero me deter nisso nos dias de hoje, até porque o Espírito Santo de Deus trouxe a minha mente agora. Mas às vezes nós pensamos que nós só podemos nos entregar de fato para Deus, para fazer a sua obra, depois que Deus nos batizar com o Espírito Santo, depois que Deus falar conosco, depois que o anjo descer no nosso quarto, depois que tudo isso acontecer, depois que a gente vê um paralítico andar, depois que a gente vê um cego ver, aí depois nós queremos entregar a nossa vida para Jesus. Mas Samuel nos ensina que eles primeiro se entregam, para depois ver o agir de Deus na sua vida. Isso é um ensinamento para nós nos dias de hoje também. Correndo aqui no capítulo 3, é a primeira vez então que Deus se apresenta a Samuel, que foi o texto a qual nós lemos. É a primeira vez que Deus ele se apresenta para Samuel, quando ele chama Samuel por 3 vezes, e Samuel não entendeu, Eli também não entendeu, mas depois da terceira vez ele falou: olha, volta para lá, para a sua cama, e quando essa voz te chamar de novo, Eli, entendendo que era Deus chamando Samuel, ele fala: olha, você diz para essa voz, fala Senhor, porque o teu servo ouve. Então, entendendo que Deus ele se apresenta para Samuel pela primeira vez no capítulo 3. E já no versículo 1 do texto a qual nós lemos, nós vemos algo interessante, porque o versículo diz que naquele tempo era de grande valia a palavra de Deus. Quando nós olhamos para esse texto e estudamos a fundo nela,
Esse termo aqui é de grande valia, é que a palavra era rara naquele tempo. A palavra de Deus era bem rara naquele tempo, tanto é que Deus ele levantava sempre alguém para falar com o povo. Deus ele levantava um juiz, no livro dos Juízes vamos ver isso, para libertar o povo. Então depois Deus levanta Samuel também como profeta para falar com o povo. Então a palavra de Deus era rara naquele tempo. Trazendo para os dias de hoje, trazendo para os nossos dias, a palavra de Deus ela não é rara para nós. Todos nós temos a voz de Deus dentro de casa. Todos nós temos a palavra de Deus dentro do nosso quarto, dentro da nossa casa. Às vezes temos ela na estante, pegando poeira, é verdade, que em muitas casas a palavra de Deus está tomando poeira na estante. Isso é uma verdade. Mas o texto está dizendo que naquela época a palavra era rara, mas hoje em dia ela não é rara. Hoje em dia nós temos portas de igreja aberta. Hoje em dia nós temos a palavra de Deus na nossa casa. E não só impressa, mas nós temos uma arma nas nossas mãos nos dias de hoje. Você jovem, você mulher, você homem de Deus, saiba que nós temos uma arma que pode ser tanto para o bem e quanto para o mal nos dias de hoje, que é a ferramenta da internet. Nós temos a internet hoje para nós usarmos ela da forma que nós bem entendemos. E Deus, Ele confiou essa arma na nossa mão. Não confiou para a geração passada. Ele confiou para a nossa geração. E nós precisamos saber que a palavra de Deus, nos dias de hoje, ela não é rara. Ela não é rara. Raros são as pessoas que querem realmente pegar essa palavra e vivê-la. Mas a palavra não é rara. A palavra que nós temos ela nos dias de hoje, da maneira que nós quisermos. Nós temos essa palavra. Então, quando Deus resolve falar com Samuel, no primeiro momento, ele se encontra dormindo. No primeiro momento, em alguma tradução você vai ver que ele se encontra dormindo no primeiro momento. Só que eu não quero me deter nesse problema, ou melhor, não quero me deter nisso, que é o sono natural, porque ele nunca foi um problema para nós. Samuel ele está dormindo, e não é problema nenhum Samuel estar dormindo. Ah, mas Deus precisou chamar Samuel 3 vezes, 4 vezes, porque ele estava dormindo. O problema não foi ele estar dormindo. O problema foi que ele não conhecia ainda a voz de Deus. O problema nunca foi o sono natural. O sono natural, na verdade, é até bom para nós. Os especialistas dizem que isso vai de acordo com a idade, mas geralmente nós precisamos dormir para nós termos uma boa saúde 8 horas por dia. São o que os especialistas dizem. E é verdade, nós precisamos dormir. O sono natural nunca foi um problema para Deus. O sono natural nunca foi um problema para o povo de Deus e para Jesus também. O sono natural nunca foi um problema. Então não tenha problema em dormir. Muito pelo contrário, durma mesmo. Nós precisamos trabalhar, nós precisamos descansar, porque trabalhamos muito. Então o sono natural é de grande valia. Quando o texto de Romanos, capítulo 13, versículo 11, ele diz para nós, conhecendo o tempo, que é já a hora de despertarmos do sono. Esse texto de Romanos, ele não está dizendo sobre um sono natural. Quando ele fala que despertarmos de um sono, ele está falando de um sono espiritual. É aquele sono que nós não conseguimos enxergar que Jesus está à porta e Jesus está voltando. É aquele sono espiritual que nós não conseguimos enxergar que Jesus ele nos chama para uma grande obra. É isso que Paulo está dizendo na carta aos Romanos, no capítulo 13, versículo 11, quando ele diz, olha, conhecendo o tempo, que é já a hora de despertarmos do sono. Tanto que na continuação do texto, ele continua falando, que é já a hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Esse sono que Paulo está falando é um sono espiritual. É aquele sono que nos tira do céu. É aquele sono que tira a salvação para nós. É aquele sono que o pastor prega todos os dias. É aquele sono que você até lê a palavra, mas você não consegue enxergar que Jesus precisa de nós, mas Ele precisa que nós sejamos salvos. Jesus veio para que nós sejamos salvos. Jesus, Ele morreu na cruz para nós sermos salvos, libertos dos nossos pecados, porque é a única coisa que consegue tirar a gente mais próximo de Deus e consegue tirar a gente do céu, que é o pecado. Então o sono natural, ele nunca foi um problema para nós. Paulo está dizendo aqui a respeito de salvação, despertarmos do sono espiritual.
E outra prova que a Bíblia deixa para nós, uma prova de que o sono natural não é um problema, é quando o texto de Mateus capítulo 25, versículo 5, diz para nós, que vai falar sobre a passagem das 10 virgens. O texto vai dizer no versículo 5 do capítulo 25 de Mateus: e tardando o esposo, tosquenejaram todas e elas dormiram. O texto é bem claro em dizer que elas adormeceram, ou elas dormiram, mas elas dormiram um sono natural. Como que eu sei que elas dormiram um sono natural? Porque ao longo dos versículos nós vamos ver, e você conhece bem essa passagem, nós vamos ver que o noivo vem, aí elas todas despertaram do sono natural, e depois tinha 5 dormindo espiritualmente, e 5 não. 5 estavam despertadas. 5 daquelas mulheres que o texto coloca para nós, Mateus ele escreve dizendo 5 prudentes, porque elas foram prudentes em guardar o azeite consigo. Então, o sono natural nunca foi um problema, isso aqui é uma prova. Por que as 5 prudentes também dormiram? Mas Jesus levou as prudentes e deixou as loucas. Por quê? Porque elas dormiram espiritualmente. Então, o despertar dessa noite é um despertar espiritual. Porque eu estou ministrando para crente. Aqui o pastor não disse ninguém visitando aqui que não é cristão. Então, às vezes nós estamos dentro da casa de Deus. Às vezes nós estamos cantando. Às vezes nós estamos pregando. Às vezes nós estamos na casa de Deus todos os dias. Mas nós estamos dormindo espiritualmente. Às vezes nós estamos dormindo para as coisas de Deus. Às vezes nós não conseguimos enxergar que o sono espiritual pegou em nós. Como que eu sei que o sono espiritual pegou em mim, James? É quando eu chego em casa e não consigo ler um texto da Bíblia. É quando eu chego em casa e não consigo orar. É quando eu chego em casa e lembro que outrora eu acordava de madrugada para orar e hoje não consigo fazer isso mais. É quando eu lembro que outrora eu ensinava, outrora eu pregava, outrora eu cantava, mas eu não consigo fazer isso mais. Às vezes você até quer, mas não consegue. É porque você está dormindo espiritualmente. Deus me trouxe aqui para que você tenha um despertamento espiritual. Nós precisamos nos despertarmos espiritualmente. O sono natural não é o problema, mas o espiritual pode nos tirar do céu. E Deus me trouxe aqui como profeta de Deus para te dizer: nós precisamos nos despertar para que nós venhamos encontrar com o noivo. O sono espiritual nos tira do céu. Isso é uma grande verdade. Então, o sono natural não é o problema, e Deus ele encontra Samuel dormindo. Tudo bem quanto a isso, mas Samuel não conhecia a voz de Deus. No versículo 7, ao qual nós lemos, vai mostrar isso. O versículo 7 do capítulo 3, ao qual nós lemos, diz assim: porém Samuel ainda não conhecia o Senhor. Samuel ainda não conhecia e ainda não tinha sido manifestado a palavra. Lembra que eu falei que o tema da mensagem de hoje é a palavra gera despertamento? Samuel ele ainda não estava fazendo muitas coisas porque a palavra de Deus ainda não tinha chegado a Samuel. Mas a partir do versículo 7, a palavra chega até Samuel. Samuel começa a conhecer o Deus que ele servia. Então Samuel ele consegue aí dar sequência no seu ministério porque a palavra de Deus chega até a vida dele. Então, antes da palavra de Deus, Samuel ele era apenas um menino. Antes da palavra de Deus, Samuel era apenas um menino comum, com algumas virtudes, com alguns diferenciais, com alguns diferenciais, como eu disse no capítulo 2, que ele começou o seu ministério antes mesmo de conhecer de fato o Senhor, mas ele era apenas um menino, e apenas isso, mas isso antes da palavra, porque quando Samuel ouviu a palavra de Deus, e quando essa palavra entrou no coração de Samuel e gerou nele despertamento, então Samuel passou de apenas um menino para um juiz. Samuel passou de apenas um menino para um sacerdote. Samuel passou de apenas um menino para um profeta do Senhor. Samuel deixou de ser alguém comum, porque a palavra entrou no coração de Samuel. Você quer deixar de ser alguém comum na casa de Deus? Então, a partir de hoje, deixe que essa palavra entre no seu coração. Deixe com que essa palavra acenda uma chama dentro de você, e você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida.
o que Deus vai fazer na sua vida. Bem, antes da palavra, nós poderíamos até ser um ladrão, mas depois que a palavra entra, nós não roubamos mais. Antes da palavra, alguém pode ser até um cobiçador, pastor, mas depois que essa palavra entra no coração, ele já não consegue cobiçar mais, porque essa palavra entra e essa palavra transforma. Antes da palavra de Deus, ele pode ser um mentiroso, ele pode ser um idólatra, pode ser um fofoqueiro, pode até se sentir um inútil, mas depois que a palavra entra em nós e gera em nós um despertamento espiritual, nós não conseguimos ficar mais parados. Depois que essa palavra entra no nosso coração, se eu sei tocar e estou parado, depois que essa palavra entra, eu começo a tocar e exercer e servir a igreja, porque eu não consigo mais ficar parado. Por quê? Porque a palavra de Deus gera em mim um despertamento. A palavra tem esse poder de gerar em nós despertamento. Em Hebreus capítulo 4, versículo 12, a palavra de Deus diz, é um texto conhecido: pois a palavra de Deus, ela é viva, e ela também ela é eficaz, e é mais afiada do que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração. Esse é o poder da palavra. A palavra, ela quebra qualquer coração. A palavra, ela transforma qualquer ser. A palavra, ela mexe com qualquer ser humano. Você pode até ser uma pessoa que a sociedade não liga para você. Isso antes da palavra de Deus. Porque depois que a palavra de Deus entra no seu coração e ela gera em você um despertamento espiritual, não tem como as pessoas, a sociedade, a sua família, o seu cônjuge, os seus filhos, não tem como eles não perceberem a mudança de Deus que habita em você ou que há em você, depois que essa palavra entra e transforma o seu coração. Bem, nós aprendemos aqui também na vida de Paulo, em Atos capítulo 9, nós conhecemos a história. Antes de Jesus se apresentar a Paulo, antes da palavra se apresentar a Paulo, Paulo era um perseguidor da igreja, um homem que matava cristãos. Mas depois que a palavra entrou no coração de Paulo, depois que ele teve um encontro com o Senhor e ele decidiu fazer a vontade de Jesus, então ele foi um homem transformado, ele foi um homem que o seu coração se transformou, e nós conhecemos bem a história. E depois de Jesus Cristo, foi o maior missionário que já pisou nessa terra, Paulo, Saulo de Tarso. Mas o homem era perseguidor, mas o homem era um homem que perseguia os cristãos. Tudo bem, mas isso foi antes da palavra de Deus. Porque depois que a palavra entrou no seu coração, tudo mudou. Ele passou de perseguidor a proclamador do Evangelho de Cristo. E é isso que a palavra faz em nós. Eu quero também citar um texto aqui de Salmo número 1, verso 1, 2 e 3, que diz aqui para nós que feliz é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Mas o verso 2 vai dizer para a gente o que esse homem deve fazer. Mas antes, ele tem que ter prazer na lei do Senhor, que é a palavra, e nela meditar de dia e de noite. Se eu quero mudança, eu tenho que meditar de dia e de noite. Se eu quero vida transformada, eu preciso meditar de dia e de noite. E o que vai acontecer com esse homem depois que ele medita de dia e de noite? O verso 3 diz para nós: pois ele será, ou ela será, como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, e que ele faz o quê? Dá frutos. Não tem como uma pessoa que recebe a palavra, deixa essa palavra entrar no seu coração, ele não dá frutos. Não existe uma pessoa que ele não dá frutos depois que essa palavra entra, depois que essa palavra transforma, depois que essa palavra gera nele ou gera nela um despertamento espiritual. Essa palavra então vem até o nosso encontro e através de nós ele vai dispensando frutos. Quem está do nosso lado vai sendo abençoado. Quem anda com a gente vai sendo abençoado. Quem escuta de nós vai sendo abençoado. Não porque nós somos alguma coisa, mas é porque Jesus habita em nós. A palavra de Deus habita em nós. O texto de João, do capítulo 1, ele é bem claro em dizer para nós
que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Esse Verbo aqui é a palavra, e a palavra aqui é Jesus Cristo. Então depois que Jesus Cristo entra no nosso coração, Ele nos transforma. Ele está desde o início, Ele está hoje e será eternamente, se nós dermos vazão para esse Jesus. Se nós abrirmos o nosso coração para essa palavra, nós certamente seremos muito abençoados e gerará em nós frutos. Nós conseguiremos mostrar frutos. Nós conseguiremos aí exalar frutos. Como o texto que nós acabamos de dizer, quem medita na palavra do Senhor de dia e de noite, irmãos, ele dá frutos. Ela dá fruto, frutifica. Essa árvore fica mais bonita. Por quê? Porque contém a palavra dentro dele. Contém a palavra de Deus dentro dela. Então, depois que Samuel permite com que essa palavra entra, então há uma mudança nele. Há uma mudança nele. Davi também foi dessa forma. Davi, antes de receber a palavra de Deus através do profeta, Davi era apenas um jovem, era apenas um adolescente, pastoreando ovelhas. Davi, antes de receber essa palavra, antes de receber essa unção, antes de receber verdadeiramente o profeta com a palavra de Deus vindo de encontro à vida dele, ele era apenas um menino. E você conhece a história, desprezado pelo pai, desprezado pelos irmãos, desprezado pela sua família, não sentava nem à mesa com a sua família, mas depois que a palavra de Deus, por meio do profeta, chegou até a vida de Davi, aí então Davi virou alguém importante. Importante para Deus? Sim. Importante para a sociedade também. Logo em seguida, Davi vai lá na guerra, mata Golias e é alguém importante. Depois, ou antes disso, Davi também vai lá e toca a harpa para o rei, ou seja, vira alguém também importante para o rei, porque aqueles espíritos lá que o próprio Senhor lançava sobre a vida de Saul, Davi com a sua harpa e a unção que havia nele, ele conseguia expulsar esses espíritos. Então a palavra entra também na vida de Davi, e Davi nunca mais é o mesmo. Talvez você está ouvindo eu ministrar essa mensagem e está puxando na sua memória de quem você era. Talvez você está ouvindo essa mensagem e puxando na sua memória quem eu era antes dessa palavra. Antes que essa palavra entrasse no meu coração, quem eu era. Talvez você era um beberrão. Talvez nós éramos aí um mentiroso. Talvez nós éramos alguém que não desse crédito nenhum para a família. Talvez nós éramos um idólatra. Talvez nós adorávamos a deuses aí que não vai de acordo com a Bíblia, a palavra de Deus. Mas você está lembrando também que depois que a palavra entrou na sua vida, depois que essa palavra entrou no seu coração, a sua vida foi transformada, o seu coração foi transformado e gerou em você um despertamento. Um despertamento. Mas é bem verdade que quando a vida vai passando, os anos vão passando, o tempo vai passando, nós vamos esfriando espiritualmente. Nós vamos lembrando só vem na nossa memória daquilo que nós fazíamos, do quanto nós doávamos para a obra. Ah, mas é que no Brasil eu ia para uma vigília que começava 10 da noite e acabava 6, 7 da manhã e eu ficava de pé, os meus olhos ficavam abertos. Hoje a nossa vigília não passa de 4 horas e nós não conseguimos ficar com os olhos abertos. É que nós vamos esfriando espiritualmente. Talvez você puxe na sua memória e antes você era um homem ou uma mulher de madrugada. Virava madrugada de joelhos no seu quarto, o seu quarto era quarto de oração. O diabo passava longe da sua casa, porque você era um homem ou uma mulher de oração. Você orava 1, 2, 3 horas por dia, você fazia devocionais diários, você até colocou um desejo no seu coração de ler a Bíblia toda, começou de Gênesis 1 e terminou em Gênesis 2, porque esfriou. Talvez você lembre disso. E hoje Deus está fazendo você lembrar de tudo isso de novo. E me trouxe aqui para te dizer, hoje a chama está sendo reacesa dentro de você. Hoje Deus está gerando através dessa palavra e da sua própria palavra um despertamento espiritual para a sua vida. Hoje Deus está trazendo para nós um despertamento espiritual. Um despertar de quem está parado. Não é um despertar de quem não entregou a sua vida para Jesus, não. Você entregou a sua vida para Jesus. Mas hoje Deus está ministrando para alguém aqui que está parado. Alguém que sabe fazer, alguém que sabe trabalhar, alguém que sabe servir. Talvez o pastor até está precisando do seu serviço.
mas você está parado, porque espiritualmente você está seco. Talvez espiritualmente você está seca. Talvez espiritualmente você já não consegue mais fazer. Espiritualmente você já não consegue mais trabalhar. Ah, mas eu lia tanto a palavra de Deus em casa, estudava. Hoje você abre a palavra assim, mesmo deitado, a Bíblia cai na sua cara, porque você não consegue mais estudar. Você não consegue mais ler. Às vezes não é nem preguiça. Às vezes é porque o seu espiritual está frio. Às vezes você está frio espiritualmente. Eu já passei por isso e passo também. Às vezes nós não queremos orar. Às vezes nós não queremos ler a palavra. Às vezes nós não queremos fazer o nosso devocional. Às vezes nós não queremos gravar um vídeo, porque eu tenho esse costume de gravar algum vídeo e publicar ali no nosso grupo. E às vezes eu não tenho coragem de fazer isso. E eu entendo que eu preciso meditar nessa palavra. Porque é através dela que em mim vai gerar o despertamento. É através dela que nós somos despertados. Antes da palavra de Deus, nós poderíamos até ser outra coisa. Mas depois dessa palavra, nós somos despertados. Amém, meus irmãos? Amém. Nós precisamos desse despertamento espiritual. Se coloque de pé, que eu quero fazer uma oração com você e já encerrar. No livro que nós lemos, de 1 Samuel, capítulo 3, versículo 19, 20 e 21, diz assim para nós: E crescia Samuel, e o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. E todo Israel, desde Dan até Berseba, conheceu que Samuel estava confirmado por profeta do Senhor. E continuou o Senhor a aparecer em Siló, porquanto o Senhor se manifestava a Samuel em Siló pela sua palavra. É a palavra de Deus. Fecha seus olhos. É a palavra de Deus que gera em nós despertamento. Talvez você entrou aqui frio, mas agora você vai sair aqui pegando fogo de novo. E eu não estou falando de pulo, não estou falando de falar em mistério. Essas coisas são boas, mas melhor ainda é aquele avivamento que vem da alma. Porque avivamento não é movimento. O avivamento pode até causar isso, mas o movimento nunca vai causar em nós o avivamento. E o avivamento só vem por conta dessa palavra. O avivamento só vem na nossa vida se nós estivermos pautados nessa palavra. O Espírito Santo de Deus, eu sei que Ele está entrando no coração de alguém aqui por essa palavra. E a partir de hoje, o que o seu pastor precisar, você vai servir. Você vai estar no serviço da obra. Porque a palavra de Deus essa noite vai gerar em você um despertamento espiritual. Se você não orava, a partir dessa noite você vai voltar a orar. Se você não pregava, a partir dessa noite você vai pregar. Se você não estudava essa palavra, o Espírito Santo de Deus está gerando em você um despertamento. E eu creio que a partir dessa noite eu não serei o mesmo, e você também não será o mesmo, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Jesus Cristo, aqui está a sua igreja. A sua palavra foi ministrada, meu Senhor, não da forma que eu queria, mas da forma que o Senhor quis. Para mandar Espírito Santo de Deus, a sua palavra, Pai, é que entra no nosso coração e nos transforma. Espírito Santo, entra em nós, entra nos crentes que estão aqui essa noite e movimenta-os pelo poder da sua palavra. Eu creio que a igreja de Silveira não será mais a mesma, Senhor, a partir do momento em que eles deixarem essa palavra entrar em seu coração. Espírito Santo, envia para essa casa trabalhadores, envia para essa casa pessoas dispostas a servirem, envia, Senhor, para essa casa pessoas que têm desejo no seu coração de servir a tua obra. Fala com a tua igreja cada dia mais. Nós vamos embora, mas a mesma presença, Senhor, que eu encontrei quando cheguei aqui, que continue com essa igreja, é o meu pedido para o Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém.
e amém. Pode sentar no seu lugar. Eu agradeço essa oportunidade em nome de Jesus. E que Deus continue abençoando, pastor, essa igreja, a vida do Senhor, a vida do Eliezer, toda essa juventude e toda essa casa, em nome de Jesus. Amém.